Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha só, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos partir da página 192, Geração de Energia e Abastecimento das Cidades. Vamos acompanhar a leitura com a tia? Olha só, diz assim: todos os dias você usa energia elétrica e tem acesso a água limpa e de boa qualidade. Isso é tão comum que às vezes nos esquecemos dos processos pelos quais a água e energia passam até chegar às nossas residências. Neste capítulo, você vai estudar de onde vem a água que bebemos e a energia elétrica que utilizamos. Conversa vai! Observe a imagem com atenção. Você sabia que esse grande lago já foi um rio? Como e por que esse rio virou um lago? O que motivou essa mudança, tá? Então, vocês podem ver aí na imagem de abertura do capítulo, né, ó, vista aérea do sistema Cantareira, utilizado para a captação e distribuição de água em São Paulo, né? Um grande lago que um dia foi rio, né, gente? Vamos lá, ó. Página 194. Conversa vem. Com o crescimento das cidades, aumentou a necessidade de construir grandes reservatórios de água para abastecê-las durante todo o ano. Essa situação motivou a criação do sistema Cantareira, que você viu nas páginas anteriores. A sua cidade tem algum reservatório de água? Você sabe de onde vem a água que consome no seu dia a dia? Tá? Então, vocês vão responder essas perguntinhas aí, nesse espaçozinho que nós temos, tá? Do Conversa Vem. E aí nós vamos. Distribuição de água nas cidades. A água que consumimos em nossas casas passa por diversos processos para chegar até as torneiras. São muitas as pessoas envolvidas no trabalho de coletar, tratar ou distribuir água para as cidades, e por isso devemos utilizá-la conscientemente. Observe o infográfico, tá? E aí vocês conseguem visualizar, tá? Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam visualizar também, tá? Como a água chega, né, até nossas casas. Então, a gente vê aí, ó, coleta em rio ou represa, né, isso, ó. A água que chega até as torneiras das casas é retirada de rios ou represas e levada até a estação de tratamento de água, certo? Segunda etapa, a estação de tratamento de água, tá? Nessa estação, a água passa por vários tanques, onde é filtrada e purificada. Nesses tanques, algumas substâncias como cal e cloro são misturadas à água para ajudar no processo de purificação. Terceira etapa, reservatórios. Terminando o tratamento, a água sai da estação por meio de tubos e é armazenada em grandes reservatórios ou caixas d'água. E por último, a distribuição, né, dos reservatórios, a água tratada distribuída a população, chegando às nossas casas. Então, vocês acabaram de ver aí a etapazinha, né, que a água faz até chegar em nossa casa, certo? Vamos lá, página 195. Por mais que tenhamos acesso à água, o Brasil é um país muito extenso e alguns locais têm mais água que outros. Isso está relacionado aos diferentes tipos de clima e à quantidade de chuvas existentes em nosso país, tá? E aí temos o mão na massa, com um mapa, né, do Brasil aí, ó, precipitação média anual, certo? Com base nas informações do mapa, responda as questões a seguir, ó. De modo geral, o Brasil pode ser definido como um país que chove muito ou um país que chove pouco, tá? De acordo aí com essa cor que vocês estão vendo no mapa, certo? Ó, e de acordo com a legenda, quanto mais azul, tá, é mais chuva, certo? Nessas regiões. Então, analisando de forma geral, no Brasil, chove pouco ou chove muito? Segundo, explique a resposta que você escolheu para a questão anterior, tá? Então, como você sabe que no Brasil chove muito, tá? O que foi que você observou aí nesse mapa, tá? Para justificar a sua resposta. Vamos lá para a página 196, olha só. Percebemos que as chuvas se distribuem irregularmente pelo território brasileiro. Em algumas regiões, elas são mais abundantes e em outras são mais escassas. Na região conhecida como Sertão Nordestino, por exemplo, podem ocorrer períodos de tempo superiores a um ano, sem que ocorram chuvas significativas. No Sertão, vivem mais de 23 milhões de brasileiros que precisam enfrentar os efeitos das estiagens prolongadas que causam grandes prejuízos.
A falta da água impede a prática da agricultura e a criação de animais, prejudicando a economia do local. Porém, diante dessa realidade, algumas medidas são tomadas no sentido de minimizar a situação de seca no sertão. Observe o quadro a seguir com essas medidas, tá? E aí vocês podem observar o quadro, né, que são as cisternas e são os açudes, certo? E aí tem a definição do que é cisterna e tem a definição do que é açude, certo? Vocês vão realizar a leitura aí de cada um, para observarem o que é. E na página 197, nós temos a transposição do Rio São Francisco, tá? Olha só. Como estudamos anteriormente, o Rio São Francisco é o maior rio que corta a região do sertão nordestino. E desde muito tempo, diversos planos foram feitos para levar suas águas para áreas que sofrem com a seca. No ano de 2004, iniciou-se o projeto de integração do Rio São Francisco com a construção de canais para levar parte das águas do rio para outros pontos do sertão. Observe no mapa, tá? E aí a gente vê no mapazinho, ó, que esse de azul é o Rio São Francisco, tá? E de vermelho seriam os canais de transposição, tá? Para levar a água desse rio até esses locais aí. Ambientalistas não concordam com a transposição das águas do Rio São Francisco, pois afirmam que ele poderia sofrer grandes consequências com o desvio de parte de suas águas. Além disso, eles falam que o São Francisco sofre diversos impactos ao longo do seu percurso, como o desmatamento das suas margens, assoreamento e grande contaminação por poluentes. E isso, né, a transposição é algo ruim, e por isso a transposição é algo ruim. Apesar disso, a transposição das águas desse rio tem ajudado diversas pessoas a enfrentar a situação de seca e com a conclusão de suas obras, mais pessoas serão beneficiadas, tá? E aí a gente vê a imagenzinha, ó. Canais artificiais construídos para levar a água do Rio São Francisco para regiões que sofrem com a seca, tá, gente? Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram canais, tá? Fizeram canais para que essa água do rio fosse desviada e chegasse nesses locais aí que vocês estão vendo no mapa, certo? Tem as pessoas que são contra, como a gente acabou de ler, né? Porque isso pode vir prejudicar o rio em algum momento. Mas também tem um lado positivo, né? De que essa água está ajudando diversas famílias que sofrem com a seca. Tá? Porque imagine você ter que viver sem água, né? A gente precisa de água para tudo. Principalmente o sertão, que é um ambiente muito seco. Certo, meus amores? Então vejam só. Agora nós vamos para a página, tá? 107 das fichas. Ok? Vamos lá responder juntos? 107 e 106. Olha só. Responda as seguintes questões sobre o Rio São Francisco e sua bacia hidrográfica e seus afluentes, tá? Olha só. Não, essa página a gente já respondeu, gente, não é essa página não. Vamos lá. É a página 107. Agora sim, eu tava lendo a 105. Vamos lá, olha só. As imagens a seguir apresentam alguns problemas relativos ao uso da água em nosso dia a dia. Elabore uma legenda para explicar o que está errado e como esse problema pode ser corrigido, tá? Então, a gente vê aí a imagem de uma torneira pingando, né? E uma imagem de um rapaz ali lavando um carro com uma mangueira daquelas que é um jato bem forte, certo? Então, vocês vão elaborar uma legenda, tá? O que é que tá tendo de errado aí nessas imagens e como, né, eu poderia resolver esse problema aí, tá? Segundo, desenhe as duas situações anteriores, mas sem desperdício de água, né? Porque quando a gente deixa uma torneira pingando, né, de gotinha em gotinha vai uma quantidade de água enorme embora, tá? E a questão de lavar o carro, né, com muita água, eu poderia estar usando um balde, que eu utilizaria menos água, certo? E também poderia estar utilizando a água, né, que eu estou lavando o carro para lavar o local, né, onde eu estou lavando ele, certo? Essa é uma das sugestões. Vamos lá, terceiro, página 108. Explique como funciona cada uma das medidas de armazenamento de água apresentadas no quadro abaixo, tá? E foi o que eu pedi para que vocês lessem lá na aula. Cisternas, né? Como é que funcionam as cisternas e os açudes, tá? Quarto, decifre o enigma e descubra qual região brasileira mais sofre com grandes períodos de estiagem devido ao seu clima semi-árido, né? Qual é a região mais seca? Que a gente estava conversando sobre ela nesse instante, né? Muito fácil.
Certinho, meus amores? Não esqueçam de me mandar fotos das atividades, beleza? E se tiverem alguma dúvida, é só estar entrando em contato com a tia. Beijo e até mais. Tchau!